Pois é, agora mudando de jogo, a gente vai falar sobre o Fluminense e Atlético Mineiro. Promessa de um grande jogo que não vai ser no Rio, Edu. Esse jogo vai acontecer no Espírito Santo, em Cariacica. Madonna vai fazer um show no Rio de Janeiro no sábado e a Polícia do Rio não garantiu uma segurança assertiva nos dois eventos. E aí esse jogo é transferido para Cariacica, mas o Fluminense jogou lá no meio de semana pela Copa do Brasil e se deu bem, né, Edu? Não, sem dúvida. Primeiro, né, como o Ricardo disse, essa coisa fora do campo aqui no Brasil é meio surreal, né? Tudo bem, o show da Madonna, sei lá, de 1,5 milhão de pessoas são esperados na praia de Copacabana e tal, mas o jogo é no Maracanã, enfim, não dá para entender por que essa mudança de palco do campo, né? Mas é o que temos, né? O jogo vai ser realmente fora do Rio. E aí também como a gente falou do Corinthians, tem que falar a mesma coisa do lado do Fluminense, né? O Fluminense está numa curva descendente, né? Pelo contrário, exatamente por causa do jogo em Itaquera, o Fluminense, a gente tem até uma tela para mostrar da equipe do Flu, né? Como que, em termos aí de gols, o time está tomando muitos gols. A gente tem aí em termos de posse de bola, tudo bem. É uma posse de bola dinisiana, vamos dizer assim, vai, 62%, né? Se a gente for respeitar a matemática. São 8 gols tomados, mas em termos de gols esperados, estamos ali em 5,6. Se formos também respeitar a matemática. Então, assim, o Fluminense está tomando muito gol, e enquanto o Galo, pelo contrário, né? O Galo está voando, na minha avaliação, é o melhor futebol que a gente está vendo hoje, né? Nas últimas semanas. Tudo bem que aqui no Brasil, como tem jogo a cada 3 dias, muda tudo. Mas, sei lá, se a gente for fazer um recorte de 10 dias para cá, o Galo realmente tem apresentado o melhor futebol aqui no Brasil, somando aí todas as competições, né? E só para não perder o gancho, Matheus, tem até uma outra tela mostrando exatamente essa questão do Fluminense, a questão aí dos desarmes, né? Como a equipe do Diniz não está conseguindo desarmar a contento, que esse foi o grande problema, ao meu ver, aqui em Itaquera, né? A gente vê aí que o Felipe Andrade, que entrou no lugar do Felipe Melo, né? Você vê, ele não consegue desarmar. De 5 desarmes que ele tentou, ele acertou 2, o Felipe Melo de 3 acertou 1, e o outro que está desarmando, por incrível que pareça, é o John Arias, né? Ele tentou 6 e só conseguiu 2, ou seja, o meio campo do Flu, nessa questão de ser mais combativo, meio que desapareceu por completo. Aí podemos até discutir se é ausência ou não, principalmente do André, nesse jogo específico contra o Corinthians. Nesse mostra um certo cansaço nos últimos jogos, e a gente tem um Atlético Mineiro que vem de 10 jogos sem saber o que é derrota. O Atlético Mineiro está muito bem ali na estruturação, no time. Acho que vai ser um confronto bastante interessante, Elton. Vai, e o Edu falou bem, né, dessa questão de ser o melhor time das últimas semanas, porque o futebol brasileiro ele traz essa oscilação. A gente falou muito que o Fluminense começaria a temporada um pouco melhor, porque estava mais descansado e não se encontrou. A gente falou que o Corinthians, com essa mudança de técnico, traria um frescor também tático e que a equipe se ajeitaria e faria com que o time melhorasse, só que o ambiente não ajudou. A gente já falou também do São Paulo, que começou a temporada com o Carpini ganhando títulos, e depois o Carpini acabou sendo demitido semanas depois. Então o futebol brasileiro traz isso, mas o Atlético, eu acho que pela união entre qualidade de elenco e conteúdo do treinador, isso faz com que pelo menos o match aconteça rapidamente. É o que a gente tem visto, né? Eu acho que a gente também, e o próprio Milito falou isso, né? A gente não pode ir também do céu ao inferno, porque hoje o time está jogando bem, mas ele não se empolga com elogios, né? Porque o trabalho dele é um trabalho constante, não é um trabalho de um jogo. Então acho que traz um duelo tático interessante, traz um Atlético muito bem estruturado hoje na fase ofensiva, principalmente. Eu acho que é um Atlético que conseguiu ganhar repertório porque usa o potencial máximo dos seus jogadores dentro de um sistema que funciona. Por exemplo, você fechando o lado direito com um lateral zagueiro e liberando o Arana para ser quase que um atacante, e você explora a melhor valência que ele tem. Você do lado direito tinha o Paulinho, que muitas vezes funcionava, né, como um ponta direita. Eu acho que se caracterizou inclusive dessa forma ao longo de sua carreira, mas o Filipão trouxe ele para jogar como segundo atacante.
O Milito faz um misto dos dois, porque ele muitas vezes sai para abrir por um dos lados, para abrir o campo adversário, e o Scarpa tem essa facilidade de jogar pelo lado direito, trazer para dentro e finalizar. E quantos gols ele acabou fazendo assim? O Hulk muitas vezes funcionando como um 10, né, e não como um 9, e mostra o porquê também, né, do Hulk ser importante taticamente. Então acho que é o Atlético que ganhou conteúdo e que, como tem um elenco de jogadores inteligentes, essa adaptação é muito rápida, né? Porque jogadores inteligentes conseguem absorver conceitos com técnicos inteligentes rapidamente. Então acho que o Atlético sim, talvez o time, não acho que tem o melhor elenco do Brasil, mas eu acho que como time, juntando time e futebol jogado, tem tudo para ser a equipe que vai trazer mais conteúdo diferente para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse jogo do fim de semana é um desafio para isso também. Ô, Matheus, só para ilustrar rapidinho tudo que o Elton falou, a gente tem uma outra tela só sobre o Galo, mostrando exatamente isso, né? Como os números estão mostrando assim, Scarpa, Arana e Paulinho estão fazendo gols, estão chegando lá na frente, estão finalizando. E o Hulk, por incrível que pareça, não aparece nessa lista aqui dos gols, pelo menos, porque é isso. Ele é muito inteligente, né? Ele está servindo mais como um garçom aí nessa equipe do Milito, né? Pelo menos nessas últimas rodadas. Os números claramente, né, escancaram isso. O Scarpa ali pela direita, né, fazendo o gol de perna trocada, né, como se diz hoje, e o Paulinho e o Arana aparecendo também muito lá perto da área para finalizar e até para fazer gols. O Hulk não marca 6 jogos. Contra o Cuiabá ele estava lesionado, né? E a gente entende, mas, Ricardo, o Atlético ao lado do Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato. As duas equipes levaram apenas 1 gol. E o Fluminense, que conta sempre com o Cano, tá vendo o atacante passar, não pela fase ótima, porque o Cano marcou contra o Bahia aquele jogo, teve o vacilo do Gabriel Xavier, porque a bola ficou presa no gramado, o jogo da chuva, né? Bahia e Fluminense. Mas no nosso app Flash Score a gente tem as notas e o Cano, nas últimas atuações, tem ficado com nota abaixo de 7. Preocupa o ataque do Fluminense jogar contra a melhor defesa do campeonato? O que me parece é que Herman Cano está a ser obrigado a recuar muito no terreno e a ficar cada vez mais afastado da baliza onde deveria colocar a bola. Isso faz com que esse trabalho extra, sendo que ele sempre foi muito versátil, mas esse trabalho extra parece-me que lhe está a custar esses pontos. Não me parece que Cano esteja a perder preponderância no time de Fernando Diniz, só que ele, em função do que está a faltar ao futebol do Fluminense, está realmente a percorrer áreas muito recuadas no terreno e portanto, acaba por se ficar muito afastado do golo. É um pouco estranho porque o Fluminense parece que ainda não chegou a esta época, parece que ainda está quase que em ritmo de pré-época. E o Atlético, por outro lado, por oposição, o Atlético Mineiro parece que entrou totalmente inteiro na época, não é? Confesso que estou a ficar um grande admirador do trabalho de Gabriel Milito. Está tudo encaixado. O Atlético Mineiro parece que encontrou a fórmula para atacar a época, e do outro lado parece que o Fernando Diniz está a viver no meio do caos, sendo que, no meu entender, não é questionável de forma alguma o trabalho dele, nem é para questionar numa altura destas. Só que é isso, o Fluminense parece que está muito ainda à procura de se encontrar, muito ainda a tentar superar a perda de Nino. Também não pode ser externo, tem que ter peso, e tem muito peso de certeza, o facto do Fluminense ainda não se ter encontrado, que a sua pedra angular, que André, não esteja a jogar de forma regular e não esteja, portanto, ainda em boa forma. No meu entender, André é um jogador fulcral da estratégia de Fernando Diniz. O Atlético Mineiro tem isso, tem Guilherme Arana a jogar de uma forma fantástica, porque Gabriel Milito entendeu que ele deve ser muito mais um ala do que um defesa esquerdo, ou até um extremo também. Portanto, sendo um ala, ele ganha muito. E tem Gustavo Scarpa, que é um jogador com uma qualidade extraordinária, que eu li algumas coisas de, mas será que vale esse dinheiro e tudo isso? Bom, a resposta dele está a ser dada em campo. É um jogador muito acima da média, que vai fazer toda a diferença. Eu acredito que vai continuar a fazer toda a diferença no Atlético Mineiro e no Brasileirão. Concordo em absoluto com o Eduardo, com o Elton, até porque me parece que é praticamente unânime que realmente
o Atlético Mineiro é neste momento o time mais inteiro, acredito eu, neste momento na Série A. É uma equipa estável, uma equipa confiável. Parece-me que talvez seja mais essa a palavra. Eu acredito num grande jogo e aposto numa vitória do Atlético Mineiro. Matheus, Pois é. rapidamente sobre o Fluminense, para não deixar passar, o Cano, ele tem 36 anos de idade. A cada temporada que passa, a gente sabe que o Cano não vai ser o Cano de 31, de 30 anos, e a gente espera sempre que ele seja o mesmo da temporada passada. E eu acho que o desafio do Diniz é que, claro, evoluiu muito a fisiologia no futebol, ele vai jogar mais uns 3 ou 4 anos aí em alto nível, mas já não é aquele nível de suportar uma temporada do futebol brasileiro com um elenco curto que o Diniz tem do meio para frente, com características parecidas com a do Cano. Perdeu o Lelê por lesão, tá usando o Renato Augusto no último jogo contra o Sampaio Corrêa como um 9, né, jogando como um atacante, e o Cano não vai poder fazer mais essas distâncias longas, quando o time precisar recuar, ele tá atacando profundidade o tempo inteiro. Então acho que é um desafio também para o Diniz encontrar soluções, que ele não faz times em função de um jogador, né? Ou o Fluminense vai ao mercado buscar alguém para poder suprir essa ausência do Cano em algumas oportunidades, até descansar o seu principal jogador ofensivo, ou vai sentir dificuldades em marcar também nessa temporada. Elton, até porque, se me permite, Kennedy, né? Temos a questão agora de John Kennedy, que era um jogador que, não atuando na mesma posição, ajudaria Diniz a esticar o jogo, a reagir e buscar essa profundidade, e que por questões disciplinares, e eu acreditava sinceramente, depois do final da época passada, que este ano seria o ano de John Kennedy, que é um jogador extraordinário, com um potencial incrível, e que eu acreditava que este ano ele iria explodir. Acredito que Diniz também terá planeado em função disso, mas acaba, por questões disciplinares, por perder essa alternativa de esticar o jogo, de poder atacar a profundidade, de poder abanar com o jogo, e fica a depender de um cara que, como o Elton referiu, tem 36 anos, é um craque, mas é um craque com 36 anos, por muito que o futebol tenha evoluído e tenha mudado. Pedir a um jogador de 36 anos que deveria já jogar mais com a experiência do que propriamente com o pulmão, fica mais difícil para Cano e logo mais difícil para o Fluminense.